Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que bom é poder rever este lugar, cheio de histórias, testemunhos, milagres, ensinamento, comunhão. Aqui damos risadas, aqui choramos. Somos consolados e somos edificados. Lugar onde encontramos nossos amigos, companheiros de luta, irmãos na fé. E o tempo de nos reencontrar está próximo. Em breve nossas reuniões de celebração voltarão com a mesma alegria, com o mesmo entusiasmo, para engrandecer aquele que é o nosso Deus, o nosso Rei, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. E a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. E a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Louvor somente a Deus. A Deus demos glória, a Deus demos glória, a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Como agradecer a Jesus o que fez por mim. Bênçãos sem medidas, vem provar o seu
Deus. Como é bom, queridos, embora longe de vocês que está aí na sua casa, mas eu tenho certeza que nós estamos juntos em espírito glorificando esse Senhor, esse nosso Deus, que é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Nós estamos cantando aqui só com a equipe de louvor, os músicos e pouquíssimos irmãos que estão no apoio, mas o mais interessante é que nós sentimos que nós estamos diante da maior autoridade, da maior soberania, que é o Senhor nosso Deus. Ele está lá no céu, Ele está nos assistindo agora. Não tem ninguém aqui para nos aplaudir, mas eu tenho certeza que lá os querubins, serafins, os anjos, toda a glória do Senhor está festejando juntamente conosco neste culto. Estamos voltando hoje pela primeira vez com a equipe de louvor, mas não estamos aqui para nos apresentar. Nós estamos aqui para dizer para vocês que vale a pena servir ao Senhor, que vale a pena glorificar ao Senhor e que vale a pena ser um servo do nosso Senhor. E nós queremos hoje, não queremos falar de Covid, não vamos falar em problemas políticos, queremos falar que o Senhor é soberano, é Senhor das nossas vidas, e nós estamos aqui para reforçar que Ele é Deus. E eu quero orar junto com você. Feche os seus olhos na sua casa, ajoelhe, faça como você quiser, mas vamos diante do Senhor agora em oração. Deus de poder, de glória, honra seja dada a Ti. Pai querido, ouça os nossos louvores, ouça, Senhor, as nossas orações neste lugar. Nós queremos Te agradecer, Senhor, porque Tu és Deus, Tu és soberano e Tu és dono das nossas vidas. Portanto, Senhor, meu Deus, limpa-nos e purifica-nos dos nossos pecados, para que o Teu nome seja glorificado de uma forma verdadeira, Senhor. Ó Pai de amor, não deixe que nenhum daqueles que estão nos assistindo, e nem nós que estamos aqui, sejamos surpreendidos pelo pecado, ó Pai querido, e não dissermos a Ele não. Portanto, Senhor meu Deus, use as nossas vidas, toma conta de cada um de nós, aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, ó Pai querido, e que o Senhor esteja feliz com o nosso canto, com a nossa celebração no Teu trono de graça. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Salmo 34, versos de 1 a 3 diz assim: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor, ouçam os oprimidos e se alegrem, proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós, então cantemos, exaltemos ao Senhor com comunhão e adoração. Louve ao Senhor da sua casa, exalte ao Senhor, glorifique o nosso Deus. Hoje estamos reunidos
Nós louvamos, nós louvamos, nós louvamos, nós louvamos. Boa noite, irmãos. Eu não sei como está o seu coração, mas o meu está radiante de alegria. Eu só não estou mais feliz porque os irmãos não estão aqui neste lugar. Quando nós cantamos, né? Igreja reunida, igreja forte, igreja unida no Senhor, nenhum mal poderá prevalecer. Nós estamos desde março, eu não me lembro a data certinha, o pastor Raul sabe, sem nos reunirmos neste lugar, mas isso não impediu, isso não atrapalhou, isso não tirou de nós a presença de Deus, não tirou de nós a alegria de servir ao Senhor. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 100, um salmo de ações de graças. O nosso coração hoje está cheio de gratidão, e nós vamos ler este texto da palavra de Deus, Salmo de número 100, ele tem apenas 5 versículos, leiam comigo aí nas suas casas. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças, em seus átrios com louvor, deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom. O seu amor é leal, é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações, por todas as gerações. Na versão A Mensagem, o versículo 1 deste texto diz: deem a ele um lindo sorriso de presente. Não dá para ter crente com cara feia, mostrando o beiço e escondendo os dentes. Então dê um sorriso para o Senhor. Cadê o sorriso, Davi? Aê, cadê o sorriso aqui, filho? Glória a Deus, porque nós podemos sorrir na presença do Senhor e cantar com grande alegria. Nós vamos ler ainda o Salmo 106, versículo 1, que diz assim: aleluia, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Eu convido você, querido irmão, amigo que está conosco nesta noite, celebrando e adorando ao Senhor, a dobrar os seus joelhos e fazer agora uma oração de gratidão. Geralmente a gente fica de joelho quando a gente está passando por adversidades, por dores, por terríveis provações, e a gente se ajoelha e se derrama diante do Senhor. Mas eu quero convidar você, igreja, a dobrar o seu joelho agora, e nós vamos agradecer ao Senhor. Equipe ele, se você puder, coloque-se de joelho. Nós estamos num dia, num momento muito especial. Pai, diante do Senhor, nós nos curvamos para agradecer. O Senhor nos sustentou nestes meses, o Senhor cuidou de cada um de nós, proveu a saúde, o alimento, a fé. Oh Senhor Jesus, como nós somos gratos, Pai, pela salvação que temos em Cristo Jesus, pois esta certeza da salvação nos dá fé, nos dá esperança, renova a cada manhã as nossas forças, mesmo diante dos problemas, mesmo diante dos medos, das ansiedades, das preocupações. É a certeza, Pai, da vida eterna em Cristo Jesus, que nos faz retomar, Pai, a cada dia os nossos
afazeres, os nossos desafios, e como igreja, Pai, somos fortalecidos pelo Teu amor, Senhor. Por isso nós nos dobramos diante de Ti nesta noite e Te agradecemos, Pai, porque podemos novamente nos reunir, Senhor, e nós sabemos que apenas um sopro Teu, Pai, apenas uma fala Tua, Pai, apenas um oi, um ai, um haja da Tua parte, pode dar fim a todo este drama, a toda esta situação difícil, a toda esta dor, Pai, pelo qual a humanidade tem passado. Senhor, nós Te louvamos, Pai, porque entendemos que somos frágeis demais, mas na nossa fragilidade, fomos e somos cuidados pelo Senhor, somos abraçados pelo Senhor, sustentados pelo Senhor, e agora, Pai, nós nos derramamos diante de Ti, Pai, para dizer que não há amor maior, que o Teu amor tem coberto as nossas vidas, o Teu amor tem sustentado as nossas vidas, o Teu amor tem nos sustentado, o Teu amor, ó Pai, tem nos feito amar, Senhor, o nosso próximo. Senhor, nós Te amamos, Pai. Recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe a nossa obediência, Pai. Recebe a nossa gratidão, Senhor. Ah, Espírito Santo, nós sentimos a Tua presença. Nós Te glorificamos pela Tua presença e sentimos, Pai, a Tua presença na casa dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Faz morada, Senhor, nestas casas, que haja, Senhor, gratidão nestas casas, que haja ação de graças em cada um desses lares, Pai. Se há corações sofrendo, entristecidos, derrama da Tua alegria, Pai, e enche de gratidão, Pai. Abre os olhos do Teu povo para ver a bondade do Senhor, para ver a bondade do Senhor, porque o Senhor é bom e nós Te glorificamos por isso nesta noite. Com toda a humildade, nós nos reverenciamos diante de Ti e Te damos graças, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Nós vamos cantar esse amor, o amor maior, o amor do Senhor Jesus, o amor daquele que morreu por nós e deu a sua vida para que nós possamos viver com abundância e viver eternamente. Tua doce voz me leva a descansar. Tua palavra me faz sentir consolo e paz, pois sou teu. Em teus braços eu me aconchego. Tua doce voz me leva a descansar. Tua palavra me faz sentir consolo
adorarei, te bendirei, és para mim amor maior, és para mim amor melhor. Te adorarei, te bendirei, és para mim amor maior, és para mim amor melhor. Amor maior não há, amor melhor não há, amor maior não há, amor melhor não há, amor maior não há, amor melhor não há, amor maior não há, amor melhor não há. Te adorarei, te bendirei, és para mim amor maior, és para mim amor melhor. Te adorarei, te bendirei, és para mim amor maior, és para mim amor melhor. Graça e paz, povo de Deus, igreja maravilhosa, minha querida comunidade da primeira igreja batista no Itaim Paulista. A misericórdia, a graça, o amor do Senhor está sobre as nossas vidas, isso é um fato. Amor esse, graça essa que não se aparta nunca de nós, seja qualquer a situação ou circunstâncias que venhamos passar. A graça do Senhor sempre estará conosco. Não interessa se nós estamos com saúde física ou se estamos doentes biologicamente falando, essa graça não se aparta de nós. Eu posso dizer para os irmãos e testemunhar que provavelmente, talvez hoje, eu não estaria aqui agradecendo a Deus através deste culto por estar reunido no número reduzido de pessoas por questões da pandemia. Mas eu passei uma situação difícil essa semana. Eu estive com sintomas graves do Covid-19, fiz a minha notificação compulsória e fui obrigado a fazer aquele bendito PCR, que é o exame muito chato, só que foi necessário fazê-lo, e nós ficamos ansiosos, ficamos temerosos sim, porque somos seres humanos, mas no final das contas, o exame deu negativo, e eu estou me tratando, e aqui estou, para a glória de Deus, e agradeço ao Senhor por esse momento e por esta oportunidade. E eu convido você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, você que está nos assistindo neste momento, abra sua Bíblia, acompanhe comigo a leitura do nosso querido Salmo 23, um salmo conhecidíssimo de todos, o Salmo de Davi, e eu lerei excepcionalmente na versão A Mensagem, tá certo? Eu gostaria de ler com você o texto que diz assim: Ó Eterno, meu pastor, não preciso de nada, tu me acomodastes em exuberantes campinas, encontraste lagos tranquilos e deles posso beber. Orientado por tua palavra, pude recuperar o alento e seguir na direção certa. Mesmo que a estrada atravesse o vale da morte, não vou sentir medo de nada, porque caminhas do meu lado. Teu cajado fiel me transmite segurança. Tu me serves um jantar completo na cara dos meus inimigos. Tu me renovas e meu desânimo desaparece. Minha taça transborda de bênçãos. Tua bondade e teu amor correm atrás de mim. Todos os dias da minha vida
Assim vou me sentir em casa no templo de Deus, por todo o tempo em que eu viver. Palavra do Senhor para o nosso conforto, igreja querida. Irmãos, nós temos vários motivos de orações, dentre os quais eu gostaria de citar, que você aí pudesse interceder comigo, juntamente pela nossa irmã Linete Maria dos Santos, pelo nosso querido Paulo Pelizão, pela sua recuperação, pelo irmão Robson Lima, restauração de sua saúde, pelo Aridinho, pela irmã Creuza, pelo pastor Arídio, que estão se restabelecendo também do Covid-19. Gostaria que você orasse pela Helena Nunes, que está internada, pela irmã Lourdes, a mãe da nossa querida Lúcia, que também está internada, pelo Stefano, que está se recuperando em casa. Gostaria que vocês orassem também pela nossa querida missionária Camila, esposa do Douglas, que está em missão por esta igreja no Amazonas. Ela vai passar por uma série de exames para ser submetida a uma cirurgia de cálculo renal para retirada de cálculo. Gostaria que vocês também orassem pela Keren, esposa do Gilberto, colega de serviço da nossa querida ministra de missões, Kelly Vilaronga. E também aos demais pedidos e orações que não vieram até nós, mas eu tenho certeza que tem muitos amigos, parentes, familiares que carecem da intercessão da igreja. Ore também por essas pessoas. Vamos orar pelo ministério pastoral, pelas famílias da PIB Itaim. Vamos orar, irmãos, pelo fortalecimento da união da juventude, pela liderança da PIB de uma maneira geral, pelos desempregados, pelos diáconos, pelas missões mundiais, pelos nossos missionários. Vamos orar, irmãos. Nós precisamos falar com o nosso Deus, porque Ele está atento para ouvir um coração quebrantado e contrito, pois assim diz a sua palavra. Oremos, irmãos. Pai eterno, nós somos gratos a Ti pelo privilégio que nós temos neste momento de estarmos na Tua presença. Senhor, Tu és o nosso galardoador, Senhor. Nós sabemos que nós não merecemos absolutamente nada daquilo que Tu tem nos dado, Senhor, mas é ato da Sua bondade, ato da Sua graça, Senhor. O Seu favor nos encobre, ó Pai, e por isso nós temos a liberdade como filhos, Senhor, filhos adotados, Senhor. Nós temos toda a alegria de poder nos aproximar de Ti, Senhor, e colocarmos a cada pedido de oração nas Tuas mãos, Senhor. Aos irmãos que estão doentes, Senhor, que estão internados, que estão em recuperação, Senhor, esses irmãos que foram citados, mencionados nominalmente agora, ó Deus, põe as Tuas mãos de amor, as Tuas mãos de graça, a Sua santa unção. Senhor Santo Espírito, visita agora e consola, conforta, Senhor, que eles possam se sentir que mesmo que eles estejam passando pelo vale da sombra da morte, que eles não venham sentir o medo, Senhor, quando eles perceberem que a Tua unção está com ele, que a Sua presença está com cada um deles, ó Deus. Nós oramos, Pai, intercedemos pelos desempregados, Senhor, aqueles que estão com as portas do emprego fechadas temporariamente. Senhor, Tu és o Deus que abre a porta e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, e nesse conhecimento, nessa ousadia que temos no nome de Jesus, nós pedimos que Tu possa abrir as portas do emprego, Senhor. Abençoa, Senhor querido, todo o ministério desta igreja, os diáconos, Senhor, nossos missionários, o nosso pastor Raul, Senhor, toma na palma de Tuas mãos, Senhor, as famílias da PIB Itaim, Senhor. Nós estamos temporariamente, Senhor, impedidos de nos reunirmos coletivamente, Senhor, neste templo, ó Pai, que foi erguido, erigido para o louvor da Sua glória, mas Deus, que Tu possa apacentar através deste canal, através de nossas vidas, Senhor, alcançar a cada família, Senhor, que é membro ativo desta comunidade, que se identifica, Senhor, com os ensinos batistas da primeira igreja no Itaim Paulista. Ó Deus querido, ser conosco, Pai, transforma a cada dia os nossos corações, que possamos entender o Seu amor, que possamos entender que as nossas vidas estão, Senhor, ocultas em Ti, Senhor, que a cada dia de vida que nós vivemos, Senhor, nós temos que ser gratos a Ti, pela Tua bênção, pelo fôlego de vida, Senhor. Não importa a circunstância, não importa se é na doença, não importa, Senhor, se é na saúde, o importante é nós termos a convicção de que Tu estás conosco. Pai, em nome de Jesus, eu sou grato a Ti, Senhor. Oro com meus irmãos e Te suplicamos em nome de Jesus. Amém.
ti confiarei, Senhor. Eu não terei do que ter medo. Meus pés só na rocha firmarei. Eu me alegro em ti e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro.
eu me alegrarei em Ti. Como não ficar alegres, como não ficar contentes com esse Deus maravilhoso que cuida de nós. Meu socorro vem de Ti, Senhor. Tu és torre forte, Tu és meu refúgio. Louvado seja Teu nome, Senhor. Louvado seja Teu nome. Boa noite, meus queridos irmãos, que Deus esteja abençoando vocês, cada lar, cada família, que neste momento está participando conosco desse culto de celebração. Esse culto que é um culto alegre, porque nosso Deus é um Deus alegre, e Ele alegra-nos os corações, Ele enche os nossos corações de alegria, de paz, de segurança, de tranquilidade. A fé que nós temos, essa fé temos depositado num Deus poderoso, um Deus que tem controle de tudo, que é soberano. Que Ele mencionou do nosso último culto, eu estava lembrando as datas essa semana, e dia 13 de março, se eu não estou enganado, foi o primeiro caso aqui em São Paulo. Já tinha tido uma pessoa falecida antes, em fevereiro, mas março, 13 de março foi o primeiro falecimento, o primeiro óbito de alguém aqui em São Paulo por Covid, confirmado. Dia 15 foi o nosso último encontro aqui, no nosso prédio, no templo da PIB de Itaim. Dia 22, já começamos a nossa EBD e os cultos transmitidos. E temos percorrido 5 meses nessa maneira. E hoje, temos a alegria de voltar para esse lugar. Talvez não com todos como gostaríamos, mas sim dando passos, um de cada vez, para aquele retorno, aquele reencontro tão especial. Mas, muito embora a distância, né, seja ruim, o fato é que Deus tem se manifestado no nosso meio. O fato é que a igreja, ao invés de ser enfraquecida, ela tem se fortalecido. O fato é que a igreja, ao invés de murchar, ela tem crescido, ela tem se expandido. Eu amo ver esse lugar aqui. E, ao contrário de que algum puder pensar assim, a igreja vai ficar parada 5 meses. O que vai acontecer com o prédio? Vai ficar cheio de teia de aranha, vai ficar cheio de poeira, as poltronas vão ficar sujas, cobertas de poeira e tal. Que nada, irmãos. Deus tem abençoado tanto que até esse prédio tem se renovado, e eu sei que esse prédio renovado aqui, com a construção, com as reformas da igreja, é só uma simbologia daquilo que Deus tem feito na vida da igreja, na vida e nos corações das pessoas. Deus renovando a fé, renovando a comunhão que cada um tem com esse Deus maravilhoso, com esse Deus poderoso, com esse Deus que age, que atua e que não deixa seu povo desamparado. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E eu quero trazer nessa noite uma pequena meditação em relação a isso, a soberania de Deus. Eu tinha colocado o título da mensagem, se for colocar, eu pensei, igreja que prevalece. Mas sabe o que, irmãos? Não é igreja que prevalece, não. É Deus que prevalece. Deus que prevalece. E aí, eu me deparei numa palavra que é prevalência, pouco usada, pouco utilizada. Prevalência. E o que é prevalência? Prevalência é característica daquilo que prevalece. Superioridade, olha só, superioridade, supremacia, resistência, é algo que perdura, que persiste, que permanece, que continua. Isso é prevalência. E nós somos testemunhas nesse período de 5 meses, e poderia ter sido mais, não sabemos, mas somos testemunhas de que a igreja é uma instituição divina que prevalece, No tempo de hoje, irmãos, no tempo que o mundo vive hoje, existem 3 coisas visíveis para todos, no mundo inteiro, que são testemunho claro do poder e do agir de Deus, e que Deus prevalece sobre a história da humanidade, sobre tudo aquilo que no mundo vai acontecendo.
China, ou nos Estados Unidos, ou na Índia, em qualquer lugar, pode ver e pode testemunhar que são de fato coisas que prevalecem. A primeira coisa que prevalece e que mostra o poder e o agir de Deus, sabe qual que é? É a nação de Israel. Nós, como crentes, cristãos, seguidores do Senhor Jesus, da nova aliança, não somos judaizantes, não comemoramos festas judias, mas é fato, irmãos, que Deus tem um plano ainda com a nação de Israel. Eu convido para vocês, irmãos, eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11. Versos 25 a 32. O apóstolo Paulo, falando ao respeito da nação de Israel. O que acontece com o povo de Israel? Quando ele está debatendo, falando acerca do futuro de Israel. Diz assim, versos 25 a 32. Irmãos, não quero que ignoreis este mistério, para que não sejais arrogantes. O endurecimento veio em parte sobre Israel, até que chegue a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: o libertador virá de Sião e desviará de Jacó as impiedades, e esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são, na verdade, inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Pois assim como antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia em razão da desobediência deles, assim também estes agora se tornaram desobedientes para também alcançar misericórdia, em razão da misericórdia que vos foi demonstrada, porque Deus colocou todos debaixo da desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos. Eu quero ressaltar uma frase aí que Paulo fala e diz assim: os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Gênesis capítulo 13, verso 15, Deus prometeu a Abraão uma terra e diz assim: toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. É impossível ter uma noção clara da escatologia bíblica, dos eventos futuros, se a gente excluir os planos de Deus com a nação de Israel. Embora seja um tema muito discutido, mas é fato que a nação de Israel existe porque Deus quer que ela exista. Se não fosse isso, irmãos, os judeus teriam sido exterminados da terra faz muito, mas muito tempo. Eles estiveram à borda da extinção por causa da própria desobediência. Nós temos na história Egito, Babilônia, Pérsia, Roma, mais próximo o nazismo, todos eles tentando exterminá-los, sem falar das perseguições na Espanha, a conversão forçada ao catolicismo que eles foram submetidos. Na Rússia, milhões foram também exterminados, mas o povo de Israel, ele permanece, ele é um vivo testemunho do agir e do poder de Deus, da sua fidelidade. E sabem o que é interessante, irmãos? Que é a figura de Deus, o Pai, a figura de Deus, o Pai, que se revelou para Abraão, o patriarca, que é aquela que se manifesta na nação de Israel. Olha que interessante, porque eu falei de três coisas. A primeira, a nação de Israel, é como se o Pai que se revelou ao patriarca Abraão, ele ainda estivesse, eu falei errado, ele ainda está agindo. Nós queremos um Deus trino, um só Deus em três pessoas, mas ele se manifestou como Pai para Abraão.
A segunda coisa que nesse mundo existe e que prevalece e que é um vivo testemunho do poder e do agir de Deus é a palavra de Deus. A palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versos 23 a 25. 1 Pedro, capítulo 1, versos 23 a 25. Diz assim a palavra do Senhor: fostes regenerados não de semente perecível, mas imperecível pela palavra de Deus, que vive e permanece, porque toda pessoa é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que vos foi evangelizada. Irmãos, a Bíblia, a palavra do Senhor, ela também é um testemunho do poder e do agir de Deus. Ela é a expressão de Deus, que Ele comunicou para a humanidade toda. João capítulo 1, verso 1, vai dizer um texto bastante conhecido por todos, um dos textos primários da vida. Quando alguém se converte, eu comecei a ler, foi me orientado a ler o Evangelho de João. E João, capítulo 1, verso 1, ele vai dizer uma coisa muito interessante, muito importante. Diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verso 14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Outras versões vai dizer que a palavra era no princípio, ela era com Deus e ela era Deus, e a palavra se fez carne. Só que a palavra, que é Jesus encarnada, ela foi para os céus e Ele deixou conosco a mensagem, a sua palavra. A Bíblia é um vivo testemunho do poder de Deus, do agir de Deus no nosso tempo. Ela vem sofrendo muitos ataques, inúmeros ataques. Tem um acontecimento no século 17, 18, Voltaire, um filósofo francês, falou o seguinte: ele disse que o cristianismo não ia durar mais de 100 anos e que a Bíblia ia ser considerado um livro mitológico. Acontece que depois da morte dele, a casa e a imprensa que ele tinha foi comprada, adquirida pela Sociedade Bíblica da França. E a Bíblia começou a ser impressa e distribuída a partir daquilo que pertenceu alguma vez ao Voltaire. Irmãos, a Bíblia permanece e vai permanecer. E a gente não está falando só de papel e tinta, irmãos. A Bíblia é poder de Deus na vida das pessoas. É aquela palavra que um simples Jesus veio ao mundo para te salvar. Isso transforma, mexe com a pessoa cai em convicção, e o poder de Deus, o Espírito Santo, ele revela Cristo Jesus naquela pessoa. Essa é a palavra que nunca vai ser destruída. O testemunho de Deus para os homens. Cristo Jesus, presente na vida dos homens aqui na terra. A Bíblia. E a terceira coisa que permanece nesse mundo e não vai ser destruída, e que também é um testemunho do poder e do agir de Deus, é a igreja de Jesus Cristo. É a igreja de Jesus Cristo. Mateus capítulo 16, verso 18. Mateus 16, verso 18. Senhor Jesus, falando com Pedro, ele diz assim: eu te digo ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
A igreja, ao longo da história, também tem sofrido inúmeras perseguições. Desde a época do Império Romano até os dias atuais, ela vem sofrendo ataques, falsas religiões, heresias, ideologias, filosofias pagãs, governos ateus ou países sobre regimes autoritários, ditatoriais, têm perseguido a igreja de Jesus Cristo de maneira sistemática. O último dado que eu ouvi nessa semana ainda foi que 1 de cada 8 cristãos sofre perseguição física, sem falar a perseguição psicológica, mas física. Risco de vida, tem que se esconder para professar a sua fé, tem que se esconder para poder orar, para poder ler a Bíblia com tranquilidade. Mas nada disso tem força suficiente para acabar com a igreja. E não interessa, irmãos, temos passado por um período de pandemia, nossos irmãos na China estão sendo perseguidos e dia a dia a gente recebe notícias, o Partido Comunista Chinês, ele está perseguindo a igreja, destruindo templos. Mas eu acredito, irmãos, nesse Deus poderoso que a gente cantou, nesse Deus poderoso que prevalece, que a igreja na China, ela ao invés de ficar menor, ela está se fortalecendo e está crescendo. A Bíblia é muito clara quando isso aconteceu com o povo de Israel, lá no Egito, quando eles foram escravizados. Diz a Bíblia que quanto mais eles eram oprimidos, eles mais cresciam e mais se fortaleciam. Por isso é que podemos acreditar que a igreja de Jesus Cristo não vai desaparecer, muito pelo contrário, não importa, não interessa o que vier, não interessa o que acontecer, a igreja de Jesus Cristo, ela vai permanecer porque o Espírito Santo de Deus age na igreja de Deus hoje, e ela não depende de tecnologia, ela não depende de prédio, ela não depende de coisa nenhuma deste mundo físico ou material, ela depende do sustento que vem diretamente do Pai, daquele Deus, do Deus do Salmo 23 que acabamos de ler hoje com Rodolfo. Apocalipse 12, verso 11 diz assim, eles, falando da igreja, han vencido quem? Diabo e Satanás, han vencido por meio do sangue do Cordeiro. Vamos ler Apocalipse 12, verso 11. Quem são eles? É a igreja. Quem são eles? São aqueles que têm colocado a sua fé em Cristo Jesus. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Não interessa o que vier sobre a igreja, irmãos. Você que é igreja, eu que é igreja, todos nós que somos igreja, iremos permanecer. Por quê? Porque o sangue do Cordeiro nos lavou e não fez uma coisa passageira. Somos filhos de Deus, o Espírito Santo está atuando em cada um de nós. E isso é o que faz a diferença. 3 coisas, irmãos. 3 coisas nesse mundo visíveis para todo aquele que queira enxergar. A nação de Israel, que existe apesar de tanta perseguição. A Bíblia, a palavra de Deus, que persiste, subsiste, apesar de ter sofrido inúmeros ataques. E a igreja de Jesus Cristo. A igreja do Senhor, a igreja viva, real, invisível, que está espalhada ao redor do mundo. Ninguém vai poder, com esses 3 elementos, essas 3 instituições, essas 3 coisas, porque é Deus que a sustenta. Agora, olha o interessante. Deus Pai que se revelou a Abraão ainda age hoje. Deus Filho, a palavra encarnada, ainda está no meio de nós. E Deus Espírito Santo agindo na igreja.
Que maravilha! É como se Deus falasse assim para o mundo todo: olha, eu estou aqui. Você não está enxergando? Eu estou aqui. Presta atenção, eu estou aqui. E Ele age com amor, Ele age com cuidado, Ele age com misericórdia, Ele age com perdão, Ele age trazendo alegria, fé, esperança, trazendo conforto, trazendo fortaleza necessária, consolo no meio das tribulações. Hoje é dia de festa, irmãos, é dia de se alegrar, é dia de comemorar. Por quê? Porque esse Deus poderoso, esse Deus que prevalece acima de tudo, Ele nos ama, Ele nos sustenta, Ele é a fonte da nossa alegria, Ele é a fonte da nossa esperança. E que melhor maneira de celebrar essa esperança que celebrando aquilo que Jesus deixou para nós. A ceia do Senhor, o partimento do pão e do cálice. Eu convido você que está na sua casa, se você se preparou, pegue os elementos, vamos agora compartilhar, vamos celebrar a ceia do Senhor, a ceia da aliança, aquela que o Senhor deixou conosco, até que Ele volte. Porque, irmãos, uma coisa que também alegra nossos corações, não podemos deixar de lado, Ele vem para nos buscar, Ele vem para nos levar, Ele vem para que, tirados daqui, estejamos com Ele para nunca mais nos separar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 11, diz assim: porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Por essa razão, quem comer do pão e beber do cálice do Senhor de maneira indigna será culpado de pecar contra o corpo e do sangue do Senhor. Irmãos, vamos participar de uma maneira digna, vamos nos colocar diante do Senhor e pedir para o Senhor limpar-nos nossa vida, nos purificar, confessar nosso pecado diante dEle. E se tivermos alguma coisa contra algum irmão ou algum irmão contra nós, e temos a oportunidade de trazer as coisas, fazê-lo agora. Diz a palavra do Senhor, verso 23, pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite foi traído, tomou pão, e depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Eu vou pedir para o nosso irmão Luiz que esteja orando. A gente vai fazer uma oração só pelos dois elementos. Embora primeiro iremos participar do pão e depois participaremos do cálice. Nosso Deus e eterno Pai, queremos te dar graças a Deus por esse momento de celebração, gratidão, adoração ao teu nome. E nesse momento sublime que tu deixaste a tua igreja, que é a celebração do pão, simbolizando o teu corpo, o sangue derramado também ali o líquido na cruz do Calvário, pelo meu pecado, pelo pecado da humanidade. Continua, Deus, nos abençoando, falando no nosso coração, nos fortalecendo.
Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Participemos em memória do nosso Senhor.
Aleluia, aleluia. Ele ressuscitou. Irmãos, vamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Tua igreja está te esperando, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Oh glória, gloriosa esperança de nós cristãos. Louvado seja seu nome, Senhor. Queridos irmãos, um grande abraço da parte da liderança da igreja, do ministério pastoral, do colegiado, para todos vocês. Você não tem noção, aqui já houve lágrimas, já houve risada, né? Já houve de tudo. Vai ser muito especial o reencontro com todos os irmãos, assim que Deus permitir. Mas vai ser melhor ainda lá nos céus, na presença do nosso Senhor, glorificando pela eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, antes da última oração, eu quero dar 2 recadinhos. O primeiro, as comunicações da igreja. Fique atento nas comunicações da igreja. Ainda continuam as nossas atividades sendo feitas de maneira virtual, né? Pela tecnologia, Zoom e tudo mais. E a segunda coisa, depois da oração, não desligue o seu computador, sua televisão. Continue aí, porque teremos a homenagem da PIB de Itaim para os pais, membros da nossa igreja. Então, depois da última oração, assista a homenagem que a igreja preparou para os pais da igreja. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Senhor. O Senhor faz a festa do seu povo. O Senhor é a alegria do nosso coração. Embora as nossas imperfeições, o Senhor vem e toca as nossas vidas e nos levanta, nos enche, Senhor, da sua bendita e gloriosa presença. Louvado seja teu nome. Que o amor de Deus, que a graça salvadora de Cristo Jesus e a comunhão e consolação esteja com cada um de nós, com toda a tua igreja, da PIB de Itaim e a igreja espalhada no mundo todo, hoje e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu tenho um amigo que sempre está comigo, presente do bondoso Criador. Eu tenho um amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro de amor. No dia em que eu nasci, ele já estava ali, me recebendo nos braços da família. Eu não sabia de nada, mas ele já me amava e me ofertava a sua companhia. Meu pai, meu amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro para mim. Meu pai, meu amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro para mim. Sua vida me conduz aos braços de Jesus, a quem eu amarei até o fim. Eu tenho um amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro de amor. No dia em que eu nasci,
aos braços de Jesus, a quem eu amarei até o fim, a quem eu amarei até o fim. Eu tenho um amigo que sempre está comigo, presente do bondoso Criador. Eu tenho um amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro de amor. No dia em que eu nasci, ele já estava ali, me recebendo nos braços da família. Eu não sabia de nada, mas ele já me amava e me ofertava a sua companhia. Meu pai, meu amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro para mim. Meu pai, meu amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro para mim. Sua vida me conduz aos braços de Jesus, a